Aí, a gente estava falando de resistores, né? Nas últimas aulas, né? Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Então a gente vai falar agora de associação comunitária, não, de resistores. Então, olha só, um resistor, o símbolo dele é isso aqui. Eu gosto de usar desse jeito aqui. Tem gente que usa isso aqui. Eu não gosto de usar assim. Essa aqui é a notação europeia, se eu não me engano. E essa aqui é a nota símbolo europeu. Esse aqui é o símbolo americano de resistor. Eu gosto mais desse aqui. Nos meus projetos do trabalho eu uso isso aqui, e nos softwares também de projeto de circuito eles estão assim, né? A maioria, né? Então, o que acontece? Você pode pegar resistores e associar eles de duas formas. Desse jeito aqui, ó, de mão dada aqui, ó, resistor 1, resistor 2, você chama de associação série. Você pode associar mais de um em série, né? E esse jeito aqui, ó, isso aqui, associação paralela, né? Tudo isso aqui, por que você faz isso? Porque às vezes você não tem resistores suficientes de um determinado valor, e aí você junta alguns resistores para fazer aparecer o valor de resistência que você quer. Por exemplo, você queria, por exemplo, uma resistência de 150 ohms. Então você pode pegar uma de 10, uma de 20 e uma de 120 ohms. Daí, se você não tiver um resistor de 150 ohms, você pode associar eles em série, que vão dar esse valor aí. Você pode também utilizar uma associação em paralelo, só que os valores vão ser diferentes. Então, dependendo do que você quer, você pode usar uma série ou paralela, ou você pode usar uma mista, que é uma associação combinada de resistores. Tá vendo? Então aqui você tem associação mista, né? Esses dois estão em série, estão em paralelo, e isso aqui vai originar um terceiro que está em série com esse aqui. Então cada associação de resistor gera um resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? É um resistor que, se você pegasse isso aqui e substituísse, ele ia ser a mesma coisa. Por exemplo, esse cara aqui dá um valor um valor X lá de ohms. Se eu pegar um resistor cujo o valor é igual a esse, ele é equivalente a esses dois. Ou seja, se você trocar um pelo outro, a associação por um outro resistor dá no mesmo, tá? E existem formas de você calcular isso. As associações em série e paralelo têm propriedades, tá? Que a gente vai ver, e são muito importantes, você tem que aprender agora. Quando você liga um resistor em uma fonte, o símbolo da fonte é isso aqui, tá? A fonte DC, que mais? O que acontece? Essa fonte tem uma tensão. Daí o que vai acontecer? Vai surgir uma corrente que vai passar por aqui, uma corrente elétrica. Mas quanto que vale essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica é dada pela lei de Ohm, né? Só que agora, em vez de eu pegar essa bateria aqui, essa fonte de alimentação, essa fonte de tensão, eu utilizar e ligar uma resistência em série, tá? Você tem uma tensão elétrica, então o que vai acontecer? Vai ser uma corrente que vai passar por eles.
tá? Uma corrente. Qual que é o valor dessa corrente? Então, você tem aqui resistor 1, resistor 2 e resistor 3. Numa associação em série, a corrente que passa por um resistor é a mesma que passa em todos. Ou seja, o mesmo valor de corrente vai passar. Se aqui passa 1 ampere aqui, ó, vai passar 1, vai passar 1 aqui, tá? Ou seja, e outra coisa, a soma das tensões em cada resistor é a tensão total. Veja, pela lei de Ohm, se passa uma corrente sobre um resistor R1, você vai ter uma tensão R1, que é igual a isso aqui. Você vai ter uma tensão R2, que é igual a R2 vezes isso. Veja que é a mesma corrente. R3, que é igual a isso aqui. Não é? Então vê que passa sempre a mesma corrente. A tensão que vai estar desse ponto a esse ponto aqui vai ser a soma de todas as resistências. V1, V total, que na verdade o potencial aqui é o mesmo potencial desse, o potencial daqui é o mesmo potencial desse, tá? Então é o V aqui, ó. O V total é igual a V, que é igual a V1 mais V2 mais V3. Então isso aqui vai ser R1I mais R2I mais R3I, tá? Então você tem que V é igual V, então vai ficar I, né? Então veja, se eu passar esse V dividido por I, vai ficar R1 mais R2 mais R3. Isso aqui não é a mesma coisa que uma resistência, chamar Rzão. E se eu pegasse uma resistência cuja esse valor aqui não seria a mesma coisa que substituir esses três aqui? Então aí, nisso, isso a gente chama de resistência equivalente série, tá? Resistência equivalente série. Então quando você faz uma associação em série, a resistência equivalente é a soma de todos os resistores que estão ligados em série, tá? Então é isso aí, tá? Agora se eu pego esse cara aqui, ó, R1, R2, R3. Uma coisa que você tem que aprender é sempre os caminhos de corrente, tá? Que as questões são... Você tem que dominar isso aí. Imagina agora que eu ligo aqui uma fonte, né, de tensão V. O que vai acontecer? Vai sair uma corrente I aqui, e aí ela vai se... Isso aqui você tem um nó, tá? Um nó. Quando uma corrente encontra um nó, né, para formar um circuito fechado, ela se divide. Uma resistência, uma corrente I1, corrente I2 e uma I3. A gente pode dizer que I é igual a I1 mais I2 mais I3. E ela vai passar por aqui e vai voltar no nó, né? Porque o nó tem que fechar. E aí se junta nesse ponto de novo, formando a corrente I, tá? Uma coisa, a corrente ela não é criada nem destruída, ela tem que conservar, entendeu? A corrente entra no lugar, tem que ser pelo outro. Não pode haver perda de corrente. Não existe isso, tá? Então
E o que vai acontecer? Aqui você tem um potencial V, então todos esses caras aqui estão sob o mesmo potencial. Então, na associação paralela, todos os resistores estão sob a mesma tensão elétrica, e a corrente total se divide entre eles, tá? Então veja, você tem que todos os resistores estão sob o mesmo potencial, então ele vai ter um I1, é a corrente passa sobre o I1, o I2 e o I3. Você vê que a soma de todas elas tem que dar I. Então fica aqui I, V sobre R1, V sobre R2, mais V sobre R3. Se a gente tirar esse cara em evidência, vai ficar R1, R2, mais R3, tá? Agora, se você dividir o V por I, vai ser a mesma coisa que 1 sobre Então, a gente diz que isso aqui é um resistor equivalente. Então, o cálculo do resistor equivalente, ele é sempre feito dessa forma aqui, ó. Opa, e 3, tá? A gente diz que o resistor equivalente, o inverso dele, é o somatório de N de I igual a 1 RI, tá? Então esse é o cálculo do resistor equivalente, tá? Então essas são propriedades básicas da associação em paralelo. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer a análise de circuitos, tá? Vamos ver algumas coisas aqui, uns exemplos interessantes. Vamos pegar aqui, ó, uma fonte, pode ser uma pilha, tá? Uma pilha ou uma bateria de carro. Acabando o tempo, peraí.